Faculdade Rural de Letras, Públio Virgílio Maro, tem mais uma aula hoje sobre China na poesia europeia. Uma aula que foi anunciada anteriormente, quando falei sobre modernismo. Dentro do modernismo existe um assunto que é muito interessante de ser abordado, do que é a influência da China, principalmente da escrita chinesa, sobre a poesia europeia, sobre a arte europeia, algo que nos impacta até hoje. E não é muito estudado, é um assunto que não é muito estudado. E é um dos motivos que me faz fazer esse vídeo hoje. Então, para começar, nós precisamos abordar um outro assunto, que é um assunto histórico, o assunto do colonialismo. Colonialismo, colonialismo. Né? Movimento político das nações europeias que começou no século XVIII, mais ou menos, e se estendeu até o século XX, até a década de 1960. O colonialismo ele é um movimento deflagrado pela Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial começa a ocorrer na Inglaterra, na década de 1760, e instaura o crescimento industrial em toda a Europa e depois um crescimento industrial que vai se espalhar por todo o mundo, e que hoje é predominante em todas as sociedades, no mundo todo, ou quase, no mundo todo. Quando começa a Revolução Industrial, os países envolvidos, a Inglaterra, a França, principalmente a Inglaterra e a França, começam a olhar para outras partes do mundo como potenciais fornecedores de matéria-prima. E essas potências europeias, esses países europeus que se tornariam potências depois, como a Holanda, a França, Inglaterra principalmente, saem pelo mundo procurando conquistar lugares de onde eles pudessem extrair matéria-prima de uma maneira monopolista. Monopolizar a extração de matéria-prima de certos lugares. É nesse movimento que Portugal, por exemplo, se estabelece no sul da África, em Moçambique e em Angola. É nesse movimento que a Inglaterra se estabelece quase pelo mundo todo. Eu me concentro aqui, por exemplo, na África Central. A França domina o norte da África e o mundo todo. Eu falei da África aqui, mas eles procuram dominar o mundo todo, pontos comerciais para a extração de matéria-prima para suas indústrias. Isso é o que nós conhecemos como colonialismo. Dentre os lugares visados pelas potências europeias para a extração de matéria-prima para a indústria, estava a China. A China já tinha sido um grande império por 3.000 anos. A China já tinha 3.000 anos de história cultural. Já era um império, um país muito bem estabelecido culturalmente no mundo. Apesar de ficar no Oriente, apesar de ficar distante de nós, no Oriente era o grande império, o império do meio. Só que a China ela passava, no começo do século XX, ela passava pela decadência completa da última dinastia, que era a dinastia Qing, que foi a última dinastia antes da implantação da República, em 1911. A partir da implantação da República, a China tem uma outra parte da sua história. Começa a escrever uma outra parte da sua história. Então, as potências europeias, todas, se concentraram na China tentando pegar para si os pontos comerciais que haviam ali, principalmente na costa da China e principalmente no porto de Xangai
e no Porto de Cantão. São os dois lugares que eram mais visados, né, por esses países, porque é por onde escoava, né, toda a produção comercial da China, pelo mar, pelo menos. Né? Só que, dentro dessa busca, né, por pontos comerciais, né, dentro dessa busca industrial, né, capitalista, né, altamente capitalista, né, do começo do século XX, nós não temos apenas negociantes, né, que vão para esses países, né, para esses lugares, né, inexplorados até então. Né? Descobertos, sim, mas inexplorados. Você tem também intelectuais, né, você tem missionários, né, pessoas que estão interessadas em outros assuntos, né, em assuntos culturais, né, assuntos linguísticos, históricos, arqueólogos, né, vão para esses lugares. E uma das coisas mais interessantes, né, que esses intelectuais levam para a Europa são os ideogramas chineses, né, a escrita chinesa. Algo que, surpreendentemente, vai ter um impacto muito grande na nossa cultura. Né, vamos ver como, né, vamos ver por quê. Os ideogramas chineses são a escrita chinesa. A escrita chinesa ela difere da nossa, porque a nossa escrita ocidental ela é fonética. O nosso alfabeto é fonético. Cada letra do nosso alfabeto pretende representar um som. Então a letra A representa essa vogal aberta A. A consoante V, por exemplo, tenta representar esse som lábio dental sonoro, V, a letra V. Cada letra do nosso alfabeto, então, representa um som, ou pretende representar um som, já que a letra H não representa som nenhum. Né? Então, por isso que eu falo que tenta representar um som. Na escrita chinesa é completamente diferente. A escrita chinesa ela não pretende representar sons, apesar de alguns sinais, em alguns ideogramas, indicarem uma sonoridade. Mas não é o foco da escrita chinesa. A escrita chinesa ela tenta representar ideias, a ideia de alguma coisa. Muito diferente do que nós estamos acostumados. Existe uma evolução dentro da escrita chinesa. Você tem, por exemplo, na pré-história, no começo da história chinesa, você tem alguns pictogramas, desenhos que procuram representar a forma humana, procuram representar a forma dos animais, procuram representar formas da natureza, para poder deixar gravado algum documento. Esses pictogramas eles vão evoluindo no tempo. Eles vão se tornando cada vez mais elaborados, ou então eles vão se tornando cada vez mais simplificados, até chegar na escrita chinesa contemporânea, que é uma escrita bastante simplificada em relação à escrita tradicional. Porque em 1950, mais ou menos, Mao Tse Tung instituiu uma simplificação do chinês tradicional. Então, quando você vai em algum editor de texto, por exemplo, no computador, ou em alguma página da internet, você tem a opção de ver a página em chinês tradicional e em chinês simplificado. É por causa disso, por causa de uma certa reforma ortográfica instituída pelo Mao Tse Tung na década de 1950, 1960, mais ou menos. Bom, para falar sobre os ideogramas e dar continuidade à nossa explicação, eu vou colocar aqui na lousa um ideograma para nosso estudo. Esse ideograma se pronuncia Tao. Tao.
Eu vou levar a câmera lá, tá? Então não se preocupe. O ideograma tal, ele significa caminho, significa caminhar, significa estrada, via, fluxo. Ele dá essa ideia. Não existe uma tradução muito exata do que seria tal, mas ele dá essa ideia para nós. Assim é composta toda a escrita chinesa. Por exemplo, o ideograma para ser humano. Para ser humano seria escrito assim. Simplesmente duas pernas e um corpo. Está representando a ideia de ser humano. É muito difícil, eu acho muito difícil aprender a escrever chinês. Eu acho muito difícil. Mas existe uma maneira que simplifica tudo, que é quando você começa a notar que os ideogramas chineses eles são compostos por traços. E cada ideograma tem um número certo de traços. Então, se você começa a decorar os ideogramas pelo número de traços, fica mais fácil. Tal, por exemplo, é um ideograma que tem 13 traços. Eu vou fazer de novo para vocês com cores diferentes, porque vai ser importante a distinção dessas partes do ideograma. Vocês veem que a lousa não está muito boa e a minha caligrafia em chinês é tão ruim quanto em português. Tá? Mas, deixa eu pegar minha aula aqui. Mas dá para vocês notarem que são 13 traços. Os três primeiros de cima são um traço descendente, outro traço descendente na direção oposta. Depois um traço reto. Aqui, em amarelo, um traço descendente também. Aqui um quadrado, ou um retângulo, cortado por dois traços. E aqui, o que parece para nós um 3, com uma curva e um traço descendente. Isso significa tal. É uma palavra muito usada na cultura chinesa. E o que é que os poetas e os intelectuais europeus viram de tão especial assim, nos ideogramas chineses? Eles viram a possibilidade de a linguagem ser não só ideal, no sentido de transmitir ideias, mas a possibilidade de a linguagem ser visual também. Porque aqui no ideograma não se transmite somente a palavra, se transmite um desenho, se transmite uma imagem. Você, sem a imagem você não consegue se comunicar em chinês, por meio da escrita. Até precisa um desenho. Os poetas europeus eles começaram a pensar se isso não poderia acontecer com o nosso alfabeto. E se você notar, certas palavras como essa, por exemplo, ave. A palavra ave, em português, ela tem esse V que, para um olhar um pouco orientalizado, imita as asas abertas de uma ave.
ave. Quando os poetas ocidentais começaram a notar essa possibilidade dentro das línguas ocidentais, foi assim, pô, abriu o horizonte. Começaram a explorar esse aspecto visual do nosso alfabeto, em imitação à escrita chinesa, aos ideogramas chineses. Existem alguns casos que ilustram bem essa influência da escrita chinesa sobre a nossa cultura. Sobre a nossa cultura poética, sobre a nossa cultura, sobre o nosso estilo. O estilo preponderante depois de 1920, por exemplo, na cultura ocidental. Então, um caso muito flagrante disso é o seguinte. Um poeta português chamado Camilo Peçanha escreveu em 1920, publicou, aliás, em 1920, um livro chamado Clepsidra. 1920. Clepsidra. Clepsidra é o nome de um relógio antigo. Em alguns lugares ainda existe, como existe o relógio de sol, como enfeite. Em alguns lugares ainda existem clepsidras, que são relógios d'água. Relógios d'água e funcionam como se fossem ampulhetas. Você tem, eu vou fazer o desenho depois eu mostro. Você tem um recipiente de onde pinga a água até um outro recipiente que, à medida que vai enchendo, vai marcando as horas. Então, esse é o meu desenho da clepsidra. Para o poema, para o livro do Camilo Peçanha, clepsidra tem um significado amplo demais para a gente abordar nessa aula. Não sei nem se é o caso de fazer uma outra aula para falar sobre esse livro específico. Eu acho que não. Apesar de eu querer discutir um poema do Camilo Peçanha especificamente com vocês em algum momento. Mas não hoje. Eu quero chamar a atenção para o seguinte. Clepsidra aqui está escrito com Y. Tá? Vou mostrar de novo para vocês. Mas nós não usamos mais Y para grafar essa palavra hoje em dia. Você grafa com I. Vou escrever aqui. Clepsidra. Clepsidra. Para nós, falantes normais da língua portuguesa, que não somos poetas nem nada, não faz diferença nenhuma ser um clepsidra com Y ou um clepsidra com I. Não faz diferença. Mas, segundo vários estudos muito, como é que eu vou dizer, muito sensatos, faz diferença sim, quando se trata de poesia, faz diferença. O Y ou o I faz muita diferença, muita. E o que acrescenta essa opinião é o fato de o Camilo Peçanha ter publicado seu livro em 1920. E toda a ortografia do livro dele, incluindo esse nome, Clepsidra, é a ortografia vigente antes do acordo ortográfico, antes da reforma ortográfica de 1911, que eliminou da língua portuguesa aquilo que se chamava de escrita etimológica. Uma escrita que procurava preservar nas palavras a origem grega ou a origem latina delas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O Camilo Peçanha insistiu que seu livro fosse publicado segundo a grafia em que ele o escreveu.
e não segundo uma grafia nova. Por quê? Porque ele usou um tipo de grafia e ele escreveu os seus poemas não apenas para transmitir as ideias, mas para transmitir um visual, para transmitir ideias visuais, que qualquer alteração ortográfica eliminaria, como de fato elimina. Em edições mais atuais do livro do Camilo Peçanha, clepsidra não é grafado com Y, ele é grafado com I. Mas nisso você perde uma riqueza do que eu vou mostrar para vocês. O Y de clepsidra, ele de certa forma imita o que é uma clepsidra. Você tem o vaso de água, de onde escorre a água. O Y imita a queda da água de dentro da clepsidra. E ele fica bem aqui, no meio da palavra, como se estivesse escoando todo o tempo, por meio dessa perninha insignificante do Y. Aí, um editor de textos, ele pode falar assim, mas isso é insignificante, isso não faz sentido. Faz, porque a partir de 1920, a partir do começo do século XX, os poetas começam a prestar atenção mesmo na forma das palavras. Não apenas no conteúdo, na ideia que as palavras têm que transmitir, mas na forma gráfica das palavras. Um outro caso que é muito significativo é de um discípulo do Camilo Peçanha, chamado Fernando Pessoa, poeta português também. Fernando Pessoa, em 1935, publica o único livro que ele conseguiu publicar em vida, que foi Mensagem. Um livro que trata da origem de Portugal, que trata da história, inclusive mitológica, da fundação de Portugal. E em 1935 já fazia tempo que a reforma ortográfica tinha eliminado a escrita etimológica da língua portuguesa. Então palavras como clepsidra eram escritas com I, e palavras como mito eram escritas já dessa forma. Como nós escrevemos hoje em dia. Antes de 1911, palavras como essa de origem grega e palavras de origem latina procuravam preservar o melhor possível a pronúncia ou a aparência com que eram escritas nas línguas originais. Então, mito era uma palavra escrita assim. Com Y e com TH. Essa era a escrita etimológica, usada antes de 1911. Fernando Pessoa escreveu e publicou o seu livro em 1935, e ele escreveu todo o livro segundo essa grafia etimológica. Em edições atuais, nós não vemos isso. Nós vemos o poema todo transcrito para a ortografia atual, para a nossa ortografia atual. Mas se Fernando Pessoa fez questão de escrever o poema segundo aquela ortografia antiga, que já era ultrapassada na época dele, isso tem uma razão, tem um porquê. Por que ele escolheu esse tipo de grafia para o seu poema? Que autoridade nós temos para mudar isso? Para achar que ele escreveu segundo moldes antigos e nós temos o dever de atualizar o erro em que ele estaria incorrendo hoje em dia. Não foi erro, foi intencional.
E se foi intencional, tanto da parte do Camilo Peçanha como da parte do Pessoa, nós faríamos melhor mantendo o que eles quiseram que fosse mantido. E não pretender que eles erraram, ou que o texto ficaria melhor de outra forma. Então, nós não podemos fazer isso, senão acabamos alterando muito do sentido do texto e acabamos eliminando muito da poesia visual que existe nas palavras. Tem muito da poesia que pode ser aurida, que pode ser apreendida a partir de como as palavras são escritas, de como elas são acentuadas. Tudo isso faz sentido. Se você pega poemas mais antigos, como o de Camões, por exemplo, essas alterações ortográficas não fazem muita diferença. Porque é na época de Camões que a ortografia portuguesa começa a ser estabelecida. Não havia norma ortográfica. Então, certas palavras que Camões escreve com dois S's, a gente pode transcrever com C cedilha, que não vai fazer diferença nenhuma. E Camões também não faz parte de uma geração que tinha uma preocupação muito grande com o aspecto gráfico das palavras. Não faz. Essa preocupação ela começa a crescer mesmo a partir do século XX, por várias razões, inclusive por esse influxo da poesia chinesa, em que a escrita é uma arte. A escrita mesmo, ela evoca desenhos, ela evoca personagens. A própria escrita evoca isso. É preciso cuidado, então, com essa tendência de se corrigir textos antigos. Numa dessas, nós podemos eliminar muito da poesia de um texto e, para usar um outro exemplo, até vou falar de um texto do Guimarães Rosa chamado Orientação, que é a história de um imigrante chinês que se casa com uma mulher brasileira. É um livro que está no um conto que está no livro Tutameia. Orientação é um texto, um conto, em que você encontra, numa determinada parte dele, uma frase cheia de acentos circunflexos. Então é uma sucessão de acentos circunflexos. Então vou colocar aqui na lousa só para a gente visualizar. Uma série de acentos circunflexos em várias palavras do conto. Várias dessas palavras hoje em dia não são mais acentuadas com o circunflexo. Então, se você quiser corrigir segundo a norma ortográfica atual desse texto, vários desses circunflexos vão ser eliminados. Mas tem um problema. Foi intencional o uso desses circunflexos pelo Guimarães Rosa, porque naquela parte do texto eles evocavam alguma coisa chinesa. A casa, o telhado chinês, ou o chapéu do chinês, numa sucessão. Então, se você elimina esses circunflexos, acaba eliminando essa visualização pretendida pelo Guimarães Rosa. Aí você pode até pensar, mas a gente elimina só alguns, não tem problema, mas e se o escritor pensou num número exato de circunflexo? Por exemplo, tem que ter 7 circunflexos. Coisa de escritor, coisa de poeta que ele era. Aí você elimina 2, pronto, já foi para o espaço tudo aquilo que ele queria dizer. Então, isso é só para mostrar que a poesia, a partir do começo do século XX, ela vai se tornando cada vez mais exata na expressão dela. Ela procura uma exatidão muito grande. E mudar qualquer coisa num poema, seja uma vírgula, seja um acento, seja a cor da letra, qualquer coisa muda o sentido do que o poeta quis dizer.
Então, a importância da grafia. Hoje em dia nós não usamos mais o trema, por exemplo, ele caiu da nossa ortografia. Não usamos mais o trema sobre o U, por exemplo. Eu fico pensando, né, que vários escritores usaram o trema intencionalmente em certos textos. E quando você inocentemente corrige, né, esses textos para a ortografia nova, achando que está fazendo um grande bem, na verdade está eliminando muito ou toda a poesia que o autor quis transmitir nas suas palavras daquele jeito. Poesia muitas vezes é produzida pelo erro, e não pelo acerto. Isso também tem que ser levado em consideração. Nós, aqui na editora da Faculdade Rural de Letras, Publius Virgílius Maro, procuramos preservar os seus textos o melhor que o máximo possível, exatamente como vocês escreveram, sem fazer grandes alterações na intenção de vocês, ao escrever o seu livro de poemas ou o seu livro de contos. Então temos essa preocupação. Não faremos revisões ortográficas de qualquer forma. Sabemos muito bem que quando alguém escreve alguma coisa, procura escrever exatamente o que sente, da forma que sente. Certo? Espero que essa aula tenha sido útil para vocês, para se aprender um pouco sobre a escrita chinesa, para se aprender um pouco sobre a importância gráfica dos textos literários e para a informação geral, para a cultura geral. Tá?